Você também é o tipo de pessoa que começa milhares de livros ao mesmo tempo, não consegue terminar nenhum, e agora você tem a necessidade de conseguir terminar, porque você tem demandas, tem trabalhos, tem provas, resenhas para fazer e não sabe como fazer isso. Oi, povo! Eu era esse tipo de pessoa, e logo que eu passei na faculdade de letras, que eu tive ali um semestre de espera, eu olhei para minha estante de livros, 7 livros que eu comecei a ler e não terminei. E eu falei assim, eu preciso tomar vergonha na cara e aprender a criar esse hábito de leitura, de pegar um livro, terminar ele, pegar outro livro e terminar. E aqui estou eu, tentando trazer alguns métodos, aprendizados, dicas, experiências para vocês, para ajudar você que está nesse processo também. Gente, eu não vou querer demorar muito não, mas a primeira coisa, não vou deixar para o final, vou falar logo agora, é o método Pomodoro. Você já ouviu falar? Talvez você já tenha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar, mas só quando eu testei ele ali na sua pura essência, levando ao pé da letra, foi que eu entendi. O Pomodoro, ele é um método de 25 minutos de atividade de leitura e 5 minutos de pausa. Tem outros tipos também, esse é o 25-5, tem o 30-5 ou 40-10, enfim, você vai achar aí vários métodos, que consiste basicamente em você colocar o cronômetro de 25 minutos e naqueles 25 minutos você vai se focar a ler. Não importa se você terminou o capítulo, se você não terminou o capítulo, se ficou na metade, você vai usar aqueles 25 minutos. Aqueles 25 minutos são a sua meta e você vai focar naqueles 25 minutos de leitura. Quando apitar o cronômetro, começar os 5 minutos de pausa, você não vai fazer nada. É uma pausa de ócio mesmo. Você não vai mexer no celular, porque se você mexer no celular, aquilo vai levar por água abaixo o seu descanso. A ideia é você ou ficar sem fazer nada, tipo, respirando, olhando pro teto, ou ir beber uma água, ir no banheiro, dar uma volta em um lugar e voltar. Por quê? O fato de quando você fica sem fazer nada, o ócio, o tédio, ele dá um reset no seu cérebro e aí você vai evitar cansar. Então você teve aqueles 25 minutos de produtividade e aqueles 5 minutos que você estaria começando a cansar, talvez você chegue, olha, preste atenção que eu já fiz isso, talvez você chegue nos 25 minutos e você fala assim, não, mas eu ainda tô aqui focadíssima, eu vou continuar minha leitura, eu vou ignorar esses 5 minutos de pausa aqui, eu vou continuar minha leitura. E aí você começa a ver que você começa devagar, você vai ter que... você começa a viajar na maionese, você tem que ler de novo o mesmo parágrafo várias vezes, sabe? E aí você percebe que é naquele momento que ia começar aquela pausa que você tinha que parar e dar um reset no seu cérebro. Quando você fica sem fazer nada, o ócio, o tédio, ele dá um reset, né? Ele como se reiniciasse o seu cérebro, então ele não vai cansar. E aí quando você for começar de novo, ele vai ter dado aquela oxigenada. Eu vou dar aqui pra vocês uma dica bônus ótima, ao invés de você pegar o seu cronômetro ou baixar um aplicativo, tem aplicativo para isso, mas ao invés de você ficar usando o cronômetro, eu uno as duas coisas, que é o Pomodoro e a música de fundo. Eu gosto bastante de escutar ou lo-fi, ou jazz, ou música clássica. Eu vou estar deixando aqui na descrição ou aqui no card para vocês estarem vendo do que eu tô falando, se você nunca ouviu falar disso. Que é basicamente uma música de fundo que já vem ali com o Pomodoro para você. Então ela vai apitar certinho ali quando você terminar de ler. Vai ter um momento de pausa e vai apitar de novo para você começar de novo. Gente, para que isso? Isso vai te ajudar muito se você não tem o hábito de leitura, vai te ajudar muito a criar. Por quê? A leitura é como se fosse uma academia mesmo. Tipo, não dá pra você começar na academia levantando muito peso. Assim também o seu cérebro, né? Não vai conseguir começar lendo horrores se você não tem esse hábito. Então é muito importante pra você fixar esse hábito. O que o Pomodoro ele também faz? Antes, quando eu ia ler, eu me focava em capítulos. E tem livros e livros, né, gente? Tem capítulos que são curtíssimos, tem capítulos que são, meu Deus, parece que é ali uma enciclopédia naquele capítulo só.
Mas o Pomodoro, ele vai te ajudar a entender. Não, eu tinha uma meta de 25 minutos e eu cumpri essa meta. Quando você cumpre aquela tarefa e você fala, eu cumpri aquela tarefa. Não importa se eu terminei o capítulo, se eu não terminei. Eu tinha uma meta e eu cumpri aquela meta. O seu cérebro vai liberar ali uma dopaminazinha que vai fazer você ser mais constante nesse hábito. Então, comemore e celebre as suas primeiras conquistas. E aí você vai ver como que você vai fazer no seu dia a dia. Se você vai destinar ali 1 hora por dia de Pomodoro, no caso 25, 5 de novo. Ou se você vai deixar para um dia mais específico da semana, que você tem mais tempo livre ali para você usar vários pomodoros. E aí você vai adaptando na sua rotina. Quando eu comecei isso, eu dedicava ali 1 hora por dia e eu consegui ler vários livros. Eu alternava um livro num Pomodoro e outro livro no outro Pomodoro. Parece loucura, parece mesmo, no final dava muito certo. Então, espero que esteja dando para vocês entenderem aí. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. A segunda dica é a forma como você grifa a sua leitura. Você já sentiu que leu horrores e aí quando você terminou aquele capítulo você esqueceu do que você leu? Você passa aquelas páginas e você não consegue lembrar. Isso é muito comum, tá bom? Mas vai te ajudar super você grifar as palavras. Só que aí eu vou te deixar aqui uma dica. Não grife frases inteiras, não grife textos inteiros, porque isso não vai adiantar de nada. Não vou te falar que não vai adiantar de nada, porque quem sou eu para falar? Mas não vai te ajudar muito, porque você vai estar ali passando para ver o que você grifou e você vai ver ali toras e toras de texto sem um destaque muito específico. Então, o que você vai fazer? Você vai estar grifando palavras-chave, conceitos-chave. E eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de usar diferentes tipos de grifo. Então, tem momentos que eu vou grifar a palavra inteira assim, sabe? Vou usar aqui esse exemplo para vocês. A palavra inteira assim, tem hora que eu só vou sublinhar embaixo da palavra, tem horas que eu vou circular, tem horas que eu vou fazer um quadrado. E aí, você vai combinar com o seu cérebro o que cada uma dessas coisas vai fazer sentido. O que eu faço normalmente? Quando tem muitos conceitos sendo explicados, eu faço esse quadrado aqui no nome do conceito. E aí, por exemplo, tem uma palavra-chave que explica aquele conceito. É uma palavra muito importante. Eu grifo ela inteira assim. E aí tem mais uma frase que vai explicar aquela palavra-chave. Aí eu grifo embaixo. Por que embaixo? Porque não é tão relevante assim. Eu só vou recorrer a ela se eu precisar, entendeu? Eu já sei que quando eu estiver procurando, eu vou olhar logo para essa daqui, entendeu? Tá fazendo sentido para vocês? Eu realmente espero muito que esteja dando para entender aí o que eu tô falando. E aí, no decorrer da sua leitura, você vai grifando já as palavras-chave. Eu já sempre leio com o marcador na mão e vou grifando as palavras-chave. Não deixo pra grifar depois, porque senão eu me perco também. Mas você pode ir vendo ali o que funciona melhor para você, né? Você precisa aprender como que você aprende. Cada pessoa ela aprende de uma forma diferente. Para isso, eu vou também deixar aqui uma indicação de leitura. Pode ser um livro um pouquinho repetitivo, mas a gente leu ele no primeiro semestre do college, que é Pense, Aprenda e Tenha Sucesso. Vou estar deixando a capa dele aqui. Esse livro, ele te ensina sobre as várias inteligências e qual que pode ser o seu modo de aprender. Cada pessoa tem um modo de aprender. Eu descobri que eu sou altamente visual. Então eu preciso visualizar o conteúdo que eu tô aprendendo. Então por isso que eu grifo muito, eu faço anotações, faço ligações e tudo mais. E aí é muito importante você também ver como que você aprende, sabe? A última dica é quando você precisar ler muito rápido, você precisa fazer aquela leitura dinâmica, cara, aqui é uma maratona de leitura mesmo. Gente, parece dica de gente mais velha,
Mas você vai fazer o quê? Vai pegar algum objeto, pode ser o seu próprio marcador, e você vai fazer o quê? Você vai acompanhar aqui de baixo, ó, sempre que você estiver lendo. Gente, isso é comprovadamente científico que ajuda você a manter o foco. Mas não usa o marcador assim, cobrindo a linha de baixo, não usa desse jeito, usa assim mesmo. Isso aqui eu peguei a dica desse livro aí, dessa autora que escreveu. E a última dica, gente, não menos importante, se cerque de pessoas com o mesmo hábito. Isso é muito, muito importante, sabe? Combina com um amigo seu de ler um livro em tanto tempo, combina, sei lá, busca seus amigos nerds, aquelas pessoas que você sabe que gosta de ler, pergunta indicações, pergunta dicas. Uma coisa que eu faço muito antes de ler um livro também é pesquisar sobre ele, porque você não vai cair de paraquedas ali na primeira página sem saber do que ele tá falando e como que ele tá falando. Então, principalmente quando eu não tô entendendo o livro, C.S. Lewis, enfim, um monte de coisa, eu pesquiso resenhas sobre ele no YouTube de pessoas que já leram, que já estudaram, que já entenderam, e aí eu já vou ali contextualizada para aquela leitura. Eu acabei soltando aqui um monte de dicas, né, junto, eu falei que ia ser a última, mas a última gente, tem uma rede social muito legal, que é uma rede social só de leitura. Ela não é para você ler dentro dela, é para você organizar as suas leituras, colocar lá os seus livros que você já leu, os livros que você quer ler, os livros que você tá lendo e marcar o seu histórico de leitura e ele vai te mostrar ali quantos por cento você tá lendo. Cada vez que você marca o seu histórico de leitura, você pode dar um comentário sobre o que você tá achando e da mesma forma você vai ver o que outras pessoas estão lendo, o que outras pessoas estão achando na leitura dela, o que outras pessoas acharam do livro que você tá lendo. Enfim, um monte de coisa e dá para interagir bacana. E isso é muito importante porque o ser humano, ele é um ser comunitário, né? Então, quanto mais você se cerca de pessoas que estão ali buscando o mesmo hábito, o mesmo objetivo, mais fortalecido você vai ser nesse hábito. Então, gente, é isso. Eu espero de verdade mesmo que vocês tenham sido ajudados de alguma forma por esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem alguma dica, alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, coloca aqui no comentário também. Acompanha aqui no canal algumas resenhas, né, que a gente já liberou. Tem lives, leia o livro comigo, inclusive usando o método Pomodoro, em que eu leio por 25 minutos e naquela pausa lá eu comento com você o que eu tô lendo. E é isso, galera. Um beijo, Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, me siga nas minhas redes sociais que vai estar na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!